Como é que faz uma cara de putaço? Peraí. Você tem que franzir o senho, engrossar a voz, estufar o peito, colocar o dedo e falar: porque se você votar no candidato do outro partido, até as plantas desse país vão começar a fazer fotossíntese nessa porra. Depois não vem falar que eu não avisei. Mano, se eu precisasse ser ator, eu tava muito fodido. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Eu não tava putaço, assim como a grande maioria dos políticos que sobem no palanque, eles não estão putaços, eles não estão desesperados, mas eles precisam vestir um personagem pra gerar esse desespero, pra gerar esse medo, essa indignação e fazer você votar neles. E eu não tô falando mal do seu candidato, todos são assim, e a gente não tem que adiar os candidatos por eles serem assim, porque políticos são assim. É a mesma coisa de olhar pro jogador e falar: mano, você tá jogando futebol por quê? Não, ele tá desempenhando a função dele. O problema é que, assim, a gente não deveria acreditar em tudo que dizem, né? Quando você assiste uma propaganda Você acha que a gente deveria proibir a propaganda da margarina? De colocar uma família feliz porque tá comendo aquela margarina de manhã? Você acha que a gente deveria proibir e falar assim: isso daí é uma sacanagem, porque não é porque eu compro essa margarina aí que eu vou ser feliz desse jeito? Você acha que a gente deveria proibir as propagandas de margarina de serem famílias felizes? Eu acho que não. Então a gente também não tem que ficar proibindo o candidato de ficar fazendo aquela encenação desesperada de: meu Deus, o mundo vai acabar se você não votar em mim. Ele tá na dele. Mas eu acho que a gente deve conversar entre a gente aqui, pra gente não se desesperar à toa, pra gente não acreditar cegamente em todas essas histórias, pra gente não achar que né, os candidatos eles estão tentando criar um cenário em que a gente esteja em guerra pela salvação do país, e eu não queria que todos vocês acreditassem, eu não queria que todos vocês se deixassem levar por isso, porque na verdade não é bem assim. Muitos de vocês vão reagir negativamente, porque quando se trata de política a gente gosta de escutar o que a gente quer ouvir, e quando a gente percebe que não é bem aquilo que a gente quer ouvir, a gente tende a tentar desqualificar toda essa fala. Tudo bem? E é por isso que eu decidi falar de política depois das eleições. O canal está crescendo, eu estou recebendo feedback muito positivo de vocês, e algumas pessoas estão me pedindo para continuar os vídeos que eu comecei falando sobre política e me perguntando por que foi que eu parei. Embora muita gente tenha ficado feliz que eu parei, eu não vou deixar de fazer esses vídeos, mas eu decidi, depois de muita reflexão, que eu vou deixar para depois das eleições. Por quê? Porque eu nunca quis vestir uma bandeira e eu nunca quis eleger alguém, eu nunca quis impedir alguém de ser eleito. O que eu quis foi propor algumas reflexões para a gente ter um entendimento melhor, mais aprofundado da realidade. E eu não parto do pressuposto de que eu tenho a opinião mais foda e mais ampla e mais abrangente do mundo. Não, eu sou cego tanto quanto vocês e eu me apresento nos meus vídeos como alguém perdido, que não sabe em quem votar. Mas eu acho que, assim, todas as reflexões que eu estava propondo, elas estavam sendo jogadas no lixo, porque a pessoa, ela escutava, ela achava que aquilo era uma afronta ao candidato dela e ela tentava me classificar no lado opositor para que ela pudesse desqualificar a minha fala. Quando eu comecei a falar do Bolsonaro, por exemplo, muita gente me perguntou: em quem você vai votar? E eu continuava falando sobre o assunto e a pessoa falava: em quem você vai votar? Porque é um desespero não para que ela pudesse votar no meu candidato ou para que ela pudesse me convencer a não votar no cara. É porque ela precisava desesperadamente saber quem eu era, para ela me colocar numa caixinha para falar assim: não, eu não preciso prestar atenção em você porque você é do outro lado e então eu não tenho que, né, respeitar a sua fala, você só fala merda. Para evitar esse tipo de coisa, eu vou esperar as eleições passarem. E depois das eleições, o primeiro vídeo que eu quero subir vai ser um que vai se chamar Política que se faz depois das eleições. Talvez seja o vídeo que eu mais vou me orgulhar de ter feito relacionado a esse assunto, em que eu falo que, independente de quem ganha as eleições, a gente como cidadão tem que observar muito de perto o trabalho que está sendo feito, e participar no monitoramento e na mudança necessária, né, na cobrança necessária, e como que a gente pode fazer isso. Tem muita gente já se mobilizando nesse sentido. Eu poderia citar um monte de canais, mas eu vou guardar essas referências para soltar tudo de vez, e tem muita coisa legal, tem muita gente fazendo um trabalho muito grandioso que precisa ser divulgado. Só que agora, se a gente apresenta esses canais para as pessoas falam: não, esse cara é de tal partido, e invalidam e jogam no lixo tudo que a pessoa está fazendo, todo o trabalho, todo o esforço, toda a dedicação que a pessoa tem de fazer um trabalho decente. Então vamos esperar os ânimos se acalmarem, vamos esperar essas eleições passarem, e depois eu vou voltar a falar, e aí você assiste os vídeos que eu vou fazer relacionados a esse assunto, caso você queira. Se você não quiser, cara, fica pelo conteúdo do BDO ou pelo conteúdo de inglês, pra mim tanto faz. Desde que eu esteja conseguindo agregar alguma coisa à vida de alguém com o conteúdo que eu faço, pra mim vai continuar valendo a pena e eu vou continuar fazendo. No entanto, eu percebo que tem muita gente que me procura
Muita gente tá falando de, sei lá, meia dúzia de pessoas. Com medo real. E mesmo as que não me procuram, eu vejo a maneira como vocês se manifestam e eu fico meio que desesperado. Eu falo, cara, me dá compaixão, assim, ver que muita gente perde sono, muita gente vive com medo, muita gente vive desesperada por umas coisas que nem cabem. Nem cabem. Então, muita gente já me procurou e falou que, Fausto, eu gosto de escutar você falando porque você fala de um jeito que eu entendo. E vocês não têm noção do quanto isso é gratificante para mim. Né? Envolve muita. É uma coisa que exige muita humildade por parte da pessoa, admitir. Uma coisa que não é vergonha nenhuma para ela. Né? Uma pessoa que não teve acesso à devida educação e que hoje não consegue interpretar um texto complexo e que hoje não consegue entender especialistas falando de determinado assunto, não é culpa da pessoa ela não ter essa formação. E que honrado e que bonito e que elogiável é que ela tenha sede de conhecimento, sede de compreensão, que ela queira interpretar a realidade que está à volta dela. Então eu fico muito feliz de poder participar, caso eu possa, e mesmo que numa pequena medida, para o esclarecimento de determinadas coisas. E é por isso que eu estou aqui. Muita gente tem medo real do Brasil virar uma Venezuela, e ela acha que o Brasil vai virar Venezuela por causa de um cara que não presta, que vai entrar lá, e porque ele é iníquo, porque ele é mau, ele quer o mal das pessoas e do país, ele vai transformar voluntariamente o Brasil numa Venezuela. Gente, isso é igual à felicidade da margarina. Esse é o inferno do candidato que quer ser eleito. Ele precisa mostrar que o outro inimigo dele vai fazer isso. Para quê? Para que as pessoas se desesperem e salvem ela desse cenário. Né? No mercado, a gente tem uma expressão que é criar dificuldade para vender a facilidade. Já viu isso? Criar dificuldade para vender a facilidade é aquele assim, o cara diz que a sua vida é uma desgraça, depois ele te apresenta um produto e fala assim, isso daqui é a salvação da desgraça. Né? O cara te apresenta uma panela antiaderente e ele tem que transformar sua vida na cozinha num inferno, como se você fosse um retardado que gruda tudo na panela, para ele te vender uma panela que não gruda. Percebe? Ele precisa dizer que você é um bosta, que você não consegue emagrecer, para ele poder te vender o shake ou o chá milagroso que vai transformar completamente a sua vida. Então o que a gente tem? A gente tem as marcas de margarina mostrando famílias maravilhosas e que você precisa consumir aquela margarina para que você seja igual a eles, porque a felicidade está toda naquela gordura lá que você passa no pão. E você tem candidatos dizendo que o outro lado ele quer a desgraça absoluta e que você precisa dele para ser salvo desse Armagedon. E como que a gente se poupa do medo? A gente se poupa do medo com um pouco de compreensão. Então a gente precisa estudar um pouco as coisas que aconteceram, entender quais foram as coisas que giraram. E na Venezuela teve gente que foi muito responsável por tudo que aconteceu, sim. Ainda assim, a gente pode trabalhar na salvação para que a gente não enverede no mesmo caminho. O Brasil ele tem chance de virar uma Venezuela um dia? Sim. Sim. Mas assim, é provável que isso vá acontecer? Não. Vamos tentar entender o que aconteceu com a Venezuela aqui. Muita gente vai questionar a fonte, e muita gente vai dizer que essa fonte aqui é comprada por não sei que partido, e vai falar que você não tem que acreditar em nada do que se posta aqui, porque isso daqui não procede, porque isso daqui é tendencioso, porque isso daqui defende só um lado. Enfim, independente da fonte, você pode pegar qualquer outro especialista falando sobre a Venezuela, o cara vai falar de uma maneira complexa. Essa matéria aqui, que eu vou deixar linkada na descrição do vídeo, ela resume de maneira muito simples uma coisa que é muito complexa, né? E eu vou resumir o resumo. Então, assim, a minha história ela vai ficar absurdamente rala, vai ficar absurdamente incompleta. E se você é um especialista no assunto, você vai querer morrer, você vai querer infartar e você vai querer comentar um monte de coisa aqui. Mas é conteúdo básico só para tirar esse pânico, né? Caso você esteja passando por isso nesse momento. Basicamente, o que aconteceu na Venezuela, em muito poucas palavras, a Venezuela ela sempre teve um problema que o Brasil também tem, que é ser rico demais em recursos naturais. Ela sempre teve muito petróleo. O Brasil, cara, qualquer coisa que você planta que nasce, se você cava um buraco no chão, sai alguma coisa lá, sai ouro, sai petróleo, enfim. Nunca foi dificuldade para a gente tirar riqueza. Você pega um país como o Japão, por exemplo, os caras não têm riqueza, não tem petróleo, não tem ouro, não dá para você extrair nada lá, e assim, 70% do país é montanhoso,
30% das pessoas estão se apinhando para morar e não tem lugar para você criar um latifúndio, não tem lugar para você plantar soja para você exportar para o mundo inteiro, não tem. Então, assim, como que o japonês sobrevive? Eles tiveram que aprender a processar matéria-prima, então eles se industrializaram e eles vendem tecnologia. Então eles compram matéria-prima, processam, industrializam e vendem carro, vendem computador, vendem máquina para fora. É isso que os caras são bons. Porque eles são inteligentes e a gente não tem essa inteligência, então a gente merece ser um monte de fudido? Não. A gente tem uma riqueza natural muito grande, tudo que a gente planta nasce, e a gente é meio que supermercado do mundo. A gente vende comida para um monte de países por aí, e não tem nada de demérito nisso, não tem vergonha nenhuma disso. Não tem nada de errado em você vender alimento, por exemplo, para comprar uma máquina do Japão. Não tem nada de errado nisso. O problema é que, assim, a gente precisa de uma balança favorável e a gente precisa conseguir gerar riqueza. Como a gente já é um país muito rico, a gente sempre foi muito desleixado no sentido de melhorar a nossa maneira de gerar riqueza. E talvez esse seja o problema do Brasil, talvez muito maior do que a própria corrupção. Tá? A gente não se preocupa em melhorar os nossos processos, em melhorar a maneira como a gente gera riqueza. Então a corrupção ela afeta muito a vida do povo, afeta, mas assim, a maneira como a gente não consegue permitir que toda a população gere riqueza caso ela queira, é um dos principais fatores que mantém muita gente ainda na miséria. E é nisso que a gente tem que trabalhar. Então a gente tem o foco na igualdade absoluta, que é uma coisa inalcançável, a gente pode ficar brigando eternamente para alcançar isso e nunca vai conseguir, quando na verdade a gente poderia se focar, por exemplo, não na igualdade social absoluta, mas que as camadas mais baixas conseguissem gerar riqueza para subsistir e para progredir, para melhorar de vida caso elas quisessem. Esse deveria ser o foco. A Venezuela, e aí ó, já comecei a me perder, né? Meu vídeo não tem script, eu vou falando, vou me perdendo, eu espero que vocês tenham paciência em relação a isso. A Venezuela sempre teve muito petróleo e para ela sempre foi muito fácil fazer dinheiro. É como se você estivesse no BDO e você descobrisse que você tem uma fonte de silver infinito lá, que você não precisa grindar para isso. Você vai se esforçar? Você vai tentar aprender mais sobre life skills? Você vai tentar descobrir quais são os melhores spots? Não, você já está ganhando um bônus diário lá que paga todas as suas contas. Então meio que você caga, você não se esforça. A Venezuela sempre vendeu muito petróleo. Se você tem um monte de gente e um país com muito petróleo, não é óbvio que as pessoas queiram mandar nessa negociação. Então o que você teve? Um governo que tentou se manter à frente, nacionalizou todo esse petróleo, controlou tudo isso, e ele não tinha grande necessidade de investir na agricultura, ele não tinha grande necessidade de investir em industrialização. Por quê? Porque o petróleo pagava todas essas contas. Então qual é a principal? Se o governo ele não tem preocupação em conseguir alimento para a própria população, se o governo não tem preocupação em ensinar a população a gerar riqueza, porque o petróleo já garante a geração de riqueza necessária para o país inteiro, o que esse governo vai ter como principal preocupação? Se perpetuar no poder. O Japão, como os caras não têm como plantar a comida que eles comem, como eles não têm como gerar absolutamente riqueza nenhuma lá, eles precisaram se organizar para ser uma estrutura, uma sociedade com uma estrutura extremamente eficiente para que eles gerassem riqueza, para que eles não morressem de fome. Na Venezuela, a riqueza era tão abundante que o cara que começou a controlar o petróleo do país, ele quis se perpetuar no poder para que ele nunca tivesse que perder aquele poder. E foi isso que ele fez. Foi isso que o PT tentou fazer aqui também. E graças a Odin, graças a Jeová, graças a Deus Murquinho e a Dilma Rousseff, o plano do PT deu errado, né? Então assim, todo mundo odeia Dilma. Por quê? Porque a bomba estourou na mão dela e todo mundo acha que a desgraça começou ali. Não, a desgraça ela vinha muito tempo atrás, e essa desgraça que poderia ter acontecido e ficado muito pior, ela ruiu nas mãos da Dilma, porque ela foi extremamente incompetente. É uma mistura de incompetência com um pinguinho de bondade ali, né? Na minha opinião, claro, na minha opinião. Então essa perpetuação que deu errado aqui há pouco tempo e que a gente tem que tomar cuidado para que não volte a se maquinar, né? Muita gente na época que eu comecei a falar do Bolsonaro falou: você é um petista, filho da puta. Cara, eu prefiro ter um filho que fica o dia inteiro, a partida inteira fazendo mercenário no HOTS do que ver o PT voltando para o poder. O PT não pode voltar para o poder. Tá? A gente tem que salvar. O PT ele tentou emparelhar o Estado, ele tentou fazer o que o Maduro fez. Né? Agora a Venezuela ela conseguiu um esquema de perpetuação no poder, de total controle desse petróleo, e aí o que aconteceu lá? O preço do petróleo despencou.
O preço do petróleo despencou a um ponto em que, assim, não dava mais para eles pagarem todas as contas públicas, já que o governo ele não investiu em industrialização, não investiu na agricultura, não investiu em porra nenhuma, não deu educação para o povo. Eles não conseguem competir com os vizinhos, no mercado internacional. Eles não têm nada além do petróleo para vender e o preço do petróleo despencou absurdamente. Começou a faltar dinheiro para que o Estado se mantivesse, para funcionarem as escolas, os hospitais, tudo. Na época de venda, né, de uma quantidade absurda de petróleo, o próprio governo, para se perpetuar no poder e para deixar a população extremamente dependente dele, incentivou todo tipo de importação. Os venezuelanos importam tudo de fora. Eles não produzem praticamente nada. O que eles têm? Venda de petróleo. Só que o petróleo está sucateado. E esse petróleo ainda sofreu sanções comerciais, ainda sofreu uns embargos comerciais. Um monte de gente deixou de comprar da Venezuela. Por quê? Por causa de um monte de plano. Esses embargos, eles não são explícitos, mas um monte de gente simplesmente falou: não quero mais o seu petróleo, por uma série de fatores que envolvem boicotes por N fatores, aí, inclusive em protesto ao próprio governo autoritário. O que o Estado, então, ele começou a fazer? Depois dessa crise do petróleo, ele começou a ter controle cambial e controle rígido de preços. Isso é um pecado que a gente já cometeu. Na época do Sarney isso aconteceu, na época do Collor isso aconteceu. Isso é uma bosta, porque o que controla o preço de cada coisa é a oferta e a demanda. E quando você vem com uma solução imediata falando: a partir de hoje o pão vai ser baratinho porque para todo mundo poder comprar, o que acontece? Some a produção de pão. Imagina assim, não é ruim você ver que você está chegando na padaria e o pão ele custa, sei lá, R$1 quando ele podia custar 10 centavos. Aí o governo fala: então a partir de amanhã o pão vai ser 10 centavos. Você como consumidor fica feliz? Fica, mas e como padeiro? Como padeiro não, porque para fazer o pão você gasta 40 centavos. E aí assim, por 50 estaria ruim porque o seu lucro seria muito pequeno. Por 10 centavos você fica na sua casa. Você deixa de fazer o pão. Então, quando o governo, desesperado para tentar resolver o problema de não ter dinheiro para pagar suas contas, fez um congelamento de preços e começou a imprimir dinheiro à torta e à direito, o que aconteceu? Ele destruiu a pouca possibilidade que os venezuelanos tinham de gerar riqueza. Isso vai acontecer no Brasil? É meio improvável, por quê? Porque a gente não depende só do petróleo. A gente tem uma economia forte, relativamente forte. A gente gera muita riqueza em diferentes setores, e esses setores eles não estão lá sujeitos a todo tipo de boicote. A gente tem corrupção em empresas estatais grandes, tem, só que a nossa subsistência não depende somente dessas estatais. E outra coisa, lá eles tiveram o emparelhamento do Estado, que aqui deu errado, teve essa crise política, teve a militarização, é uma coisa que vocês defendem aí. Poder militar. Quando você, na ânsia de se manter no poder, coloca um monte de militares em pontos estratégicos da administração do país, se você coloca a educação na mão do militar, se você coloca a fazenda na mão do militar, não necessariamente esse especialista vai ser o eficientista e o especialista necessário no desempenho daquela atividade. Para você ter um cara no Ministério da Educação, você precisa de alguém que manje muito de educação. De agricultura, a mesma coisa, de tecnologia, a mesma coisa. Se você coloca um monte de militares, esses caras eles vão prezar pela ordem, eles vão prezar pelo controle, e não necessariamente pela eficiência daquele setor. Isso é uma coisa que deu muito errada. Então você é contra o Bolsonaro. Tem nada a ver uma coisa com a outra, pelo amor de Deus, presta atenção no que eu estou falando. Então, essa ânsia pela perpetuação do poder para não perder a gestão da riqueza gerou simplesmente o sucateamento da riqueza e a impossibilidade deles continuarem gerando qualquer outro tipo de riqueza que fosse. Lá eles tiveram um problema da hiperinflação. O que é o problema da hiperinflação? O governo, já que ele não consegue vender petróleo, já que ele não tem dinheiro para porra nenhuma, ele vai lá e começa a imprimir à torta e à direita. Se você começa a imprimir um monte de dinheiro, primeiro você fica feliz. Olha, eu descobri uma máquina de dinheiro aqui, tá fácil agora. Sim, só que se você tinha 100 pães para 100 pessoas e você tinha R$100 no mercado, cada pão vai custar R$1. Tô reduzindo aqui ao máximo que eu posso. Não é porque o governo imprimiu 100 milhões de reais que os pães, os 100 pães que você tinha, vão virar 100 milhões de pães. Você entende? Né? Então assim, você tinha R$100, você tinha 100 pães e você tinha 100 pessoas.
Você conseguia fazer com que esses pães transitassem entre as 100 pessoas, fazendo com que cada real valesse um pão. Se você imprime 100 milhões de reais, 100 milhões de dinheiros, esse pão aqui ele vai custar 100 milhões também. Porque a riqueza ela não se multiplicou. E aí esse dinheiro ele vai ter que ser dividido proporcionalmente à riqueza que existe. Quando você tem hiperinflação, o que as pessoas fazem? Elas simplesmente deixam de produzir e deixam de vender. Porque se você tem um pão que hoje você pode vender por 1.000, mas amanhã ele vai custar 5.000 e depois de amanhã ele vai custar 200 mil, você vai fazer pão para vender ou você vai fazer o pão para guardar para você? Então, se no BDO, de repente, todo dia os caras começassem a te dar 100 bilhões de silver, você venderia as refeições de balenas que você fez ou você guardaria para você usar porque você sabe que no mercado isso vai desaparecer e ninguém vai colocar para vender, porque dinheiro todo mundo já tem, o que eles não têm é o ovo para fazer refeição de balenas. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É que assim, imprimir dinheiro para pagar as contas resolve um problema no curto prazo, mas a longo prazo a economia ela se bagunça inteira porque todo mundo vai ter a riqueza e vai querer descobrir uma outra unidade de troca. Você não pode confiar no dinheiro. E quem depende do dinheiro para fazer a troca, de repente vê o pão que ele podia comprar com o trabalho do dia anterior, ele já não consegue mais, porque o dinheiro que ele recebeu pelo trabalho do dia anterior não compra nem um pedaço do pão que podia comprar no dia anterior, entendeu? Então assim, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando conceitos econômicos e estou resumindo ao máximo. Então, para o Brasil ele virar uma Venezuela do nada, a gente teria que depender totalmente do petróleo, que não é o caso. A gente deveria depender totalmente de um produto, que não é o caso. A gente tem uma economia bem diversificada. A gente tem muitos produtos de exportação e não tem por que a gente sofrer esse tipo de embargo, porque esse comércio ele não está ligado necessariamente à decisão política de um único governante. E a gente tem uma democracia, por mais que vocês não acreditem nela, ela é mais forte do que ela parece. Talvez hoje a democracia esteja no ponto mais forte que já esteve, porque tipo 12 anos, 15, 16 anos atrás, ela estava correndo um risco bem sério. Porque quando a gente via o emparelhamento de Estado acontecendo, mas estava todo mundo feliz porque estava todo mundo com dinheiro na mão, a coisa estava muito perigosa, porque as coisas estavam acontecendo debaixo do tapete e ninguém estava notando. Então depois a gente vai ter que fazer um novo vídeo com uma nova conversa falando sobre fake news. Todo mundo odeia fake news, só que vocês não têm ideia do quanto isso está sendo bom pra gente, o quanto isso está sendo bom para o nosso desenvolvimento e para o nosso amadurecimento como sociedade nesse novo mundo tecnológico que a gente vive, e o quanto essas fake news hoje estão nos educando para um próximo passo muito mais democrático e de muito mais discernimento que está por vir. Então a grande parte da negatividade que a gente enxerga hoje, na verdade é coisa boa. Eu poderia ficar umas 2 horas falando aqui. Esse vídeo já ficou muito mais longo do que eu gostaria que ficasse e eu tenho que trabalhar agora. E eu vou encerrar agora só com um único sentimento. Que da próxima vez que alguém subir no palanque e falar pra você precisa salvar a gente de virar uma Venezuela, eu preciso que você entenda que isso é o oposto da margarina que você enxerga na televisão. Aquela família dizendo que se você comprar a margarina, você vai ter essa alegria toda, essa felicidade genuína, essa paz, essa harmonia e essa... Mano, é propaganda. É propaganda. Teve um cara que postou um negócio muito legal no Facebook hoje. Esse japonês aqui, olha, mano, um cara bonito pra caramba. Se eu fosse uma menina, sentava no colo dele. O cara falou, olha, quando eu tinha 5 anos, me disseram que eu não podia engolir semente de uva ou nasceria um pé de uva na minha barriga. Eu vivi com esse medo até os 7 anos, quando eu aprendi na escola que as sementes precisavam de terra ou de água para crescer e que no meu estômago tinha ácido. Conhecimento é algo libertador. Se a gente tem medo de virar Venezuela, tem que entender o que aconteceu lá para impedir que aconteça aqui. A Venezuela não é um bicho-papão para fazer você perder o sono e precisar de salvadores, fazendo com que você vote em alguém para que ele te salve de lá. Muita gente vai achar que eu tô falando isso para atacar o Bolsonaro. Não. De todos os lados a gente tem gente tentando causar pânico, tentando gerar medo e tentando se apresentar como salvador. Se você tem medo do Brasil virar uma Venezuela, entenda o que aconteceu lá. Liberte-se desse medo, para você poder se concentrar nas coisas que são realmente importantes. A gente precisa se preocupar muito com gestão pública, gestão de riqueza, geração de riqueza, aumento de produtividade. É isso que vai fazer com que a gente se coloque numa posição boa no mundo e na vida.
É como se fosse uma família aqui. A família ela tem que aprender a ganhar mais dinheiro, gastar menos e aproveitar melhor os seus gastos. A gente tem que fazer isso como nação. E não ficar tentando encontrar o bem ou o mal, iniquidade ou bondade ou pureza em determinados líderes políticos, porque na verdade a moral deles conta muito pouco no fim das contas. Ok? Gente, eu não preciso que você curta, que você compartilhe, que você me ajude no Apoia-se, que você assista todo a propaganda que tem no vídeo. Eu não tenho nem AdSense ligado aqui, não tem nem propaganda para vocês assistirem. Se você tem qualquer tipo de gratidão em relação a esse conteúdo, o que você pode fazer para me recompensar é passar para frente. Não compartilhar o meu vídeo, mas compartilhe essa ideia. Da próxima vez que alguém tentar te colocar pânico ou colocar pânico em alguém, dizendo que o Brasil vai virar uma Venezuela, pergunte para ela como isso vai acontecer. Né? Então, não espalhe medo se você não enxerga ali o risco real. Existem riscos reais? Existem, mas não é esse. Existem outros riscos que a gente tem que debater. E na crença de que o Brasil corre um risco iminente de virar uma Venezuela, a gente está deixando de prestar atenção em outros riscos menores, só que muito graves, que estão aí, que podem estourar. Ok? Conversem sobre isso, passem isso adiante. Ao invés de ficar compartilhando toda notícia que só vem para causar pânico, tentem passar para outras pessoas à volta de vocês um pouco de discernimento. Hoje a nossa sociedade tem uma sede de justiça muito grande. A gente quer foder, a gente quer ferrar, a gente quer punir o cara que não presta. E a gente quer um cara que seja bom, que seja o cara, que seja o pica grossa que vai nos salvar de todo esse Armagedão. Na verdade, eu acho que assim, a gente deveria deixar um pouco de lado essa... Não. A gente tem que ter essa sede de justiça, mas para que a justiça seja efetiva, a gente tem que ter uma outra sede, que é uma sede de compreensão da realidade. A gente tem que entender o que está acontecendo. Então, tenha sede de compreensão, tenha sede de entendimento, para que você não caia em qualquer mentirinha para fazer você votar. Ok? Eu prometo tentar ser mais sucinto nos próximos vídeos, mas eu acho que esse vídeo aqui, ele merecia ser longo. Ok? Grande abraço, até a próxima.